Sabe o porquê você deve assistir a este vídeo? A resposta é simples. Porque o estudo de casos clínicos ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio e análise crítica. A discussão de casos clínicos e a resolução de problemas são atividades que envolvem a avaliação de uma situação médica real e são pontos altos e chaves para o ganho de mais conhecimento. Então, antes de iniciar a discussão deste novo caso, não se esqueça, inscreva-se no canal e ao final deste vídeo me conte o que você achou do caso clínico. E se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei disposto a responder todas elas. E também não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Resolvendo o caso clínico, uma forma de aprender a hanseníase. Eu vou dar início à apresentação deste caso clínico número 2. Trata-se de uma mulher de 56 anos, casada, natural de Guaratinguetá, uma cidade do interior paulista, residente aqui em Ribeirão Preto há cerca de 30 anos, auxiliar de saúde. Ela era copeira no hospital terciário aqui em Ribeirão Preto. A queixa que levou ela ao meu consultório foi manchas no corpo. Eu atendi ela em 2020 e na época ela apresentava de longa data manchas acastanhadas e pintas avermelhadas assintomáticas por várias regiões de seu corpo. E ela não tinha história de tratamento prévio para essas lesões. Ao exame físico, exame dermatológico direcionado a essas queixas da paciente, eu observei várias lesões características de lentigos solares, que são aquelas manchas senis. São manchas acastanhadas, né, de diferentes tons de castanho, que elas podem variar de lesões bem pequenininhas, de alguns milímetros, até alguns centímetros de diâmetro. E predominantemente nas áreas expostas ao sol, como o rosto, dorso das mãos, dos braços, colo e nos ombros. São aquelas pintas castanhas muito comum na população que toma sol durante muito tempo. E ela também tinha alguns angiomas rubis, que aqui está uma ilustração dessas lesões. São dermatoses de origem vascular, extremamente comum na população mundial. Ela pode ser única, uma única lesão, ou múltipla, às vezes chegando a centenas espalhadas por todo o corpo. O angioma rubi ele geralmente pode ser só macular, só uma alteração de cor da pele, ou ele pode ter relevo, formando uma pequena pintinha. Muitas das vezes a lesão incomoda esteticamente o paciente. Alguns pacientes têm medo de ser câncer de pele quando as lesões aparecem. O angioma rubi, ele pode ter uma pequena trombose no vasinho da pele e ele mudar de uma cor eritematosa, um vermelho vivo, por uma cor de um tom mais arroxeado. E isso pode até assustar o paciente. Muitas das vezes o paciente procura atendimento com medo de ser um câncer de pele. Ou quando ele tem relevo em área de atrito, área da barba no homem, área da axila na mulher vai depilar, incomoda, área de atrito na mulher por causa de roupa, sutiã, às vezes belisca aquela lesão, geralmente leva ao consultório com a paciente procura o consultório com vontade de remover aquelas lesões. Então essa é o exame clínico das queixas da paciente. De antecedentes pessoais, essa paciente tinha fibromialgia, não tinha história de etilismo e tabagismo. Cirurgias prévias, ela já tinha operado o túnel do carpo em ambas as mãos, ela tinha uma dor há muito tempo nessas mãos, e terceiro dedo de gatilho também em ambas as mãos. E ela tinha uma queixa de muita dor nas mãos. Medicamento contínuo, ela usava para essas condições, para fibromialgia, para dor pós-cirurgia do túnel do carpo, para dor pós-dedo em gatilho, o famoso Tilex, que é o paracetamol com codeína, pregabalina e venlafaxina. Ela tinha dor crônica. E qual que foi a conduta do ortopedista para essas queixas? Porque quando o paciente chega com uma queixa dessa de antecedente, que eu operei, mas continua com dor, geralmente eu aprofundo um pouco mais. Eu pergunto para a paciente, o que você tem feito para isso? Essa paciente, lembra que a gente está atendendo ela em 2020. No ano de 2013, ela fez uma eletroneuromiografia, cuja conclusão foi uma lesão do nervo mediano no segmento do punho, que era bilateral, mielínica, de leve a moderada intensidade, com perda axonal também associada, com conclusão de síndrome do túnel do carpo. Ela persistia com dor além da mão, tinha dor no ombro, dor no cotovelo, dor em outras partes do corpo. Em 2015 e 2016, ela realizou ultrassom dos ombros e a conclusão foi
tendinopatia supraespinhal e subescapular, nos 2 anos que ela fez, e com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador, pior do lado direito. Em 2019, com persistência da dor, ela fez o ultrassom da mão esquerda, que mostrou espessamento das polias A1 e A2 do terceiro dedo, com sinais de tenossinovite estenosante. E aí ficou com um diagnóstico de dedo em gatilho, e ela operou esse dedo. Operou, não teve melhora, e em 2019 o ortopedista pediu uma nova eletroneuromiografia, cujo laudo veio síndrome do nervo mediano bilateral, de moderada intensidade, caráter mielino e também com componente axonal crônico. Isso tudo, um especialista, um ortopedista de um hospital que tem residência aqui em Ribeirão Preto, um hospital terciário. E aí este ortopedista ele fez uma carta pedindo um afastamento desta mulher. Então ele encaminhou para a perícia, paciente para a perícia, com o seguinte laudo: paciente com recidiva do túnel carpal bilateral em avaliação para compressão alta do nervo mediano, com hipótese de síndrome do pronador bilateral, ou mesmo uma hérnia de disco. Essa paciente operou e não estava tendo melhora, e que essa paciente iria necessitar de afastamento. E deu um relatório para a paciente solicitando uma nova cirurgia. A paciente encontra-se com síndrome do canal cubital direito, que era o lugar que ela tinha uma dor intensa, refratária ao tratamento conservador, de grave intensidade, limitando as atividades diárias. Essa paciente era copeira e ela me contou que vários copos, vários pratos caíram de sua mão e ela quebrava com facilidade esses objetos. Panelas caíam de sua mão. Pela perda de força, né, pela dificuldade, ela inclusive já tinha se queimado na cozinha. E aí o ortopedista pede uma cirurgia para liberação do nervo ulnar ao nível do cotovelo direito. E, poxa, pessoal, refratário ao tratamento conservador? O tratamento conservador foi medicamento para dor, não melhorou? Foi cirurgia, não melhorou? Será que foi investigada a causa desta mulher de forma adequada? E dando aqui como prioridade alta a solicitação de cirurgia, ou seja, o ortopedista pedia urgência para fazer essa cirurgia da paciente. Eu, como dermatologista, paro aqui, nós paramos a discussão aqui e simplesmente orientamos ela sobre aquelas queixas de consultório, as manchas, os lentigos solares. Olha, isso aí é consequência de anos e anos de uma exposição ao sol sem cuidados. Durante a infância, durante a adolescência, durante a idade adulta e jovem, você não usou o filtro solar, não se cuidou em relação à fotoproteção, e essas manchas são consequências disso. É só usar filtro solar, existem alguns cremes clareadores que podem melhorar muito, isso é importante para melhorar a autoestima da paciente, e a gente fazer uma vigilância clínica, que se você tem esse tanto de lesão de melanose solar, mostra que você tomou muito sol. Então você tem um risco de ter câncer de pele no futuro. E a gente precisa acompanhar numa consulta de rotina dermatológica a cada 6 meses, a cada ano. Em relação ao angioma rubi, isso é charme seu, charme genético. Charme no sentido de que são manchas que não viram câncer. Charme no sentido que você herdou isso dos seus pais e dos seus avós. E a consulta encerra por aqui? Não, eu não tenho coragem de fazer isso. A paciente tinha várias queixas e não tinha melhorado. E aí eu resolvi aplicar a esta mulher o questionário de suspeição de hanseníase. Esse questionário, ele é um dos vários resultados da minha tese de doutorado. O questionário, também conhecido como QSH, ele foi criado com o objetivo de ajudar no diagnóstico precoce de novos casos de hanseníase. Ele é composto por 14 perguntas simples, abordando os principais sintomas neurológicos e sinais dermatológicos da hanseníase. Essa paciente tinha tanta queixa de neuropatia, será que não teria possibilidade de ser hanseníase o caso dela? O QSH foi premiado pelo Ministério da Saúde como uma experiência exitosa em hanseníase. E o Ministério ele criou um livro dessas experiências exitosas. O primeiro capítulo é o QSH e também um documentário que está disponível aqui no YouTube. O questionário foi premiado por 2 valores: de educação em saúde, pois revive os sinais e sintomas da hanseníase,
e também por uma alta capacidade de rastreio. Atividades, ações de buscativa em que foi utilizado o QSH, elas tiveram uma capacidade enorme de diagnosticar os casos de hanseníase precocemente. Em relação às questões do QSH, essa paciente apresentou várias marcações. Ela tinha dormência nas mãos, área adormecida no antebraço direito, fraqueza das mãos, perda de chinelo ao caminhar, câimbras noturnas nos membros inferiores, principalmente nas pernas, e ela não tinha história epidemiológica nem familiar para neuropatia. Isso é importante até para a gente afastar aquelas neuropatias genéticas que o paciente pode ter. São mais raras, são incomuns, mas quando não tem nenhuma história na família, isso também já deixa essa possibilidade um pouco mais remota. E aí eu parti para um exame dermatoneurológico, que é um exame físico mais detalhado, mais direcionado para uma investigação de hanseníase que todo médico deve saber fazer, não apenas o dermatologista, clínico geral, ortopedista, reumatologista, geriatra, pediatra, médico de família e comunidade. Lembrar que isso faz parte de uma boa semiologia. E aí, o exame dermatoneurológico, eu observei. Essa paciente ela apresentava no seu joelho esquerdo uma mancha hipocrômica com uma área mais escurecida. Parecia que o joelho da paciente estava sujo. Na verdade, isso era ictiose, a pele ressecada, desse aspecto de hipercromia e de sujidade. Essa paciente também apresentava uma infiltração no seu cotovelo direito. E o interessante é que no joelho direito ela apresentava uma placa avermelhada, uma placa eritematosa, que ela estava um pouco infiltrada e um pouco edemaciada. Até o dia que eu atendi essa mulher a primeira vez, eu falei para ela que estava estranho, ela estava, será que ela tinha ficado ajoelhada na recepção do meu consultório? Ela estava com o joelho apoiado em algum lugar. Ela falou que nunca tinha percebido aquela mancha avermelhada. Eu falei para ela que seria importante a gente fazer todos os testes clínicos, né? E pedi para ela voltar, ela agendou, porque a gente já tinha estendido um bom tempo dessa primeira consulta dela, para ela voltar para eu fazer uma nova reavaliação e todos os testes da hanseníase, né? Os testes de sensibilidade, avaliação da histamina. E aí, na próxima consulta da paciente, que foi em menos de uma semana, eu já consegui identificar no cotovelo direito dela. Ela tinha aquela área de infiltração, tinha uma hipocromia e tinha perda de sensibilidade. Lembrando que quando eu faço a marcação 0 é anestesia, ela não sente nada. Quando tem o menos é hipoestesia, ela sente um toque leve. E o mais seria de normoestesia. E eu fiz a seta aqui mostrando onde que ela tinha boa perda de sensibilidade. No joelho direito, aquela placa avermelhada tinha desaparecido e tinha dado lugar a uma mancha hipocrômica. Olha que interessante. E essa mancha hipocrômica tinha perda de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, e também tinha arreflexia, a histamina endógena. Eu fiz o teste da histamina e o que ficou interessante é que a mancha ficou mais destacada. Lembrando que o teste da histamina não faz a mancha ficar mais branca, mas o eritema, que acaba se formando em torno da mancha, destaca mais a hipocromia. O teste da histamina é aquele teste que a gente avalia a alteração dos nervos autonômicos. E a hanseníase faz isso com uma característica muito legal. E aqui está a mancha em detalhe, né, desse joelho direito da paciente. Reparem que está escuro em volta, um aspecto de sujidade. Na verdade, essa hipercromia é pela ictiose, a pele fica mais ressecada, estava um tanto infiltrada e tinha perda de sensibilidade. Mais sensibilidade normal, menos sensibilidade diminuída e o 0 anestesia. A paciente tinha perda total de sensibilidade. Aqui é a realização do teste de sensibilidade térmica. Olha como é simples. Um tubo de ensaio com água morna, um tubo de ensaio com água gelada. E a gente vai testando, tocando de forma alternada, dentro e fora da lesão. E a paciente sem contato visual, sem estar olhando para a região testada, ela informa, está quente, está frio, está quente, está frio. E esse teste mostra que ela tinha uma perda de sensibilidade. Ela perdeu a capacidade de reconhecer o quente e o frio na lesão. Fora da lesão, ela acertava com facilidade. Mas quando o teste era realizado dentro da lesão,
essa paciente ela não conseguia distinguir qual tubo de ensaio estava quente, qual tubo de ensaio estava frio. Aqui, só para vocês verem, o tubo de ensaio com a tampa azul é água gelada e o outro aqui é com água morna. Não, só tomar cuidado para não ferver, para não esquentar muito essa água, para você não provocar queimadura na pele da paciente, que ela tem perda de sensibilidade. Se você encostar um tubo muito quente, pode queimar. Isso geralmente é feito com uma água numa temperatura média de 45 graus. Esse teste, e vale lembrar também que o teste de sensibilidade térmica, se você não tem um tubo de ensaio, não tem como esquentar água, deixar a água gelada, um simples cotonete você consegue fazer isso. Numa ponta do cotonete você molha com álcool ou éter e na outra você deixa seca. E aí você vai alternar o cotonete molhado no álcool, que dá aquela sensação de geladinha, com outro cotonete com uma ponta seca. A ponta seca não vai estar quente, mas você vai conseguir demonstrar uma diferença de temperatura. E a perda de sensibilidade, a perda de reconhecimento da temperatura faz com que a paciente erre. A paciente não vai conseguir te informar qual ponta está gelada, qual ponta vai estar seca. E aí você testa isso de forma alternada, dentro e fora da lesão. E você vai conseguir, se caso for a hanseníase, demonstrar uma perda de sensibilidade. Isso é bem característico na hanseníase. Aqui é o teste de sensibilidade tátil com monofilamento verde. Monofilamento verde, quando a gente faz a envergadura do filamento de nylon, ele faz uma pressão no ponto testado de 0,07 grama-força, que é o limiar normal de sensibilidade para a nossa pele. Tem estudos mostrando isso. E a paciente não reconhecia o toque na área de hipocromia, naquela mancha branca, não reconhece. E o teste você deve fazer com 3 toques leves no mesmo ponto. Testa dentro, testa fora da lesão. E essa paciente tinha perda de sensibilidade tátil. Ela não reconhecia o monofilamento. Tocava o monofilamento verde na lesão, ela não sentiu o toque. Tocava fora, ela reconhecia. E outro teste interessante para você fazer, pega o monofilamento e corre de proximal, passando pela mancha hipocrômica até distal. E essa paciente vai falar para você, vai te informar. Estou sentindo, estou sentindo. A hora que você chegar na área de perda de sensibilidade, ela para de responder. E lá na perna distal ela volta. Estou sentindo, estou sentindo. Então, essa área que ela fala que ela não responde é a área sua de perda de sensibilidade. Isso é importante para fazer uma demarcação e até para você fotografar, anotar no seu prontuário o tamanho da perda de sensibilidade para você acompanhar a evolução, a recuperação dessa sensibilidade com o tratamento. Essa paciente, além do monofilamento verde, ela tinha perda de sensibilidade ao monofilamento azul. Então, testando da mesma forma, com os 3 toques dentro, com 3 toques fora, ela tinha perda de sensibilidade na área da hipocromia. O monofilamento azul é quase 4 vezes mais forte que o monofilamento verde. O monofilamento azul equivale a uma pressão de 0,2 grama-força. O teste de sensibilidade dolorosa, o Ministério da Saúde fala para fazer isso com alfinete, a cabeça e a ponta do alfinete. Só que o alfinete é um instrumento que dificilmente você vai esterilizar. E não é adequado você usar o mesmo alfinete em vários pacientes. Então, com uma simples agulha de insulina, aquela agulha bem fininha, você pega a tampa dela, perfura, não tem perigo de dobrar o bisel. O bisel ele fica preservado. E aí, você faz como se fosse um martelo, um cabo de martelo. Isso facilita a pegada nesse instrumento. E aí, a 45 graus, você vai fazer toques leves, superficiais, da mesma forma, alternando dentro e fora da área de hipocromia. E aí, se você vai testar a sensibilidade dolorosa, não é para dar injeção, não é para furar a pele da paciente, mas com a ponta do bisel você dá pequenas beliscões, você trisca a pele do paciente. E você pede para ela te informar se ela percebe uma diferença. E aqui na hipocromia, na mancha hipocrômica, onde ela não tinha sensibilidade, percebam. Eu fiz uma pequena incisão, eu perfurei de forma superficial e ela não sentiu dor, ela não teve reflexo de dor. E se ela tiver essa perda de sensibilidade, isso é bem característico da hanseníase. Além do teste da sensibilidade, o teste da histamina, eu realizei a estesiometria
das suas mãos e dos seus pés, que é o mapeamento da sensibilidade tátil. Apesar de reconhecer o monofilamento verde, que é o limiar normal para as mãos, observe a quantidade de ponto verde claro, ou seja, ela reconhece o verde, mas ela reconhece um verde leve, ela tinha hipoestesia. Por mais discreto que seja, ela tem assimetrias e focalidades nas suas mãos. Já para os seus pés, ela também tinha assimetria e focalidade. O limiar normal para o pé é o azul. Então, onde tem ponto verde, onde tem ponto azul, está normal. Já os pontos violetas, vermelho e laranja mostra que ela tem uma perda de sensibilidade, com assimetria e focalidade, que é a cara da hanseníase. Lembrando que esses pontos são testados, pois eles estão dentro dos dermátomos, dos trajetos de área sensitiva dos principais nervos para as mãos, dos membros superiores, né? E dos principais ramos, dos principais nervos dos membros inferiores. Quem tiver vontade de aprender mais sobre a estesiometria, tem isso disponível no meu curso completo para paciente e para profissional de saúde, e ficou muito bacana com vários casos ilustrados. E vamos explorar os exames complementares, porque o diagnóstico clínico da hanseníase ele fica bem mais fundamentado quando a gente tem acesso a esses exames. Eu fiz uma investigação rastreio laboratorial, os exames de sangue gerais, hemograma, perfil hepático, renal, avaliação de tireoide, glicemia, lipidograma, vitaminas B12, vitamina D, tudo normal. Esses exames estavam todos normais, como o da paciente do caso 1. A paciente do caso anterior tinha o anti-PGL1 positivo. Já essa paciente, o anti-PGL1 dela foi negativo. Isso descarta a hanseníase? Não. Isso mostra que essa paciente provavelmente tem uma resposta celular mais predominante do que uma resposta humoral. E eu realizei uma biópsia de pele do joelho e do cotovelo dessa paciente e mandei esses fragmentos para anátomo patológico. E veio como descrição de pele normal, ausência de infiltrado inflamatório, anexos cutâneos e filetes normais preservados, e foi feita a pesquisa de BR por FIT Faraco nas duas amostras e o resultado foi negativo. Ou conclusão, fragmento de pele do joelho direito e do cotovelo direito com aspectos histológicos dentro dos padrões da normalidade, ou seja, pele normal. E aí, pessoal? Será que descartou a hanseníase com aquele tanto de evidência clínica? Eu fiz a bastuloscopia dessa paciente, só que eu mandei o material para avaliação de biologia molecular, pesquisa de PCR. E o PCR dessa paciente foi positivo para Mycobacterium leprae, selando, afirmando, concluindo e não deixando dúvidas para aquela minha avaliação clínica tão detalhada. Isso é realmente hanseníase. O ultrassom de nervos periféricos foi feito no meu consultório e essa paciente apresentava nos nervos medianos sinais de ressecção do retináculo e perda dos limites do perineuro, isso por causa da cirurgia do túnel do carpo. A área seccional estava aumentada, ecogenicidade diminuída bilateralmente e não tinha Doppler nos nervos medianos. Já nos nervos ulnares, essa paciente tinha um baita de ulnar, tinha uma área seccional aumentada, ambos com ecogenicidade pouco diminuída e com uma perda de padrão fascicular, e tinha Doppler presente à direita, com aumento de vascularização no perineuro e no endoneuro. Repare só o tamanhão do nervo ulnar direito no túnel e do nervo ulnar esquerdo no túnel, né? O direito aqui com uma área de 8 e o esquerdo de 8 e o direito com de 25. E olha aqui o nervo ulnar direito no perineuro e no endoneuro com Doppler presente, uma evidência ultrassonográfica de neurite. Os nervos fibulares apresentavam área seccional aumentada, ecogenicidade aumentada, perda de padrão fascicular e um aspecto fusiforme. Esse aspecto fusiforme é característico de hanseníase. E os nervos tibiais nos tornozelos também tinham tinha um aumento importante e um espessamento bem maior do lado direito.
mas tinha Doppler negativo. O que destacava era uma assimetria no maléolo de 8 milímetros. Lembrando que o valor normal varia de 2,5 a 3 milímetros na literatura. A maioria dos pesquisadores considera 3 milímetros como limite de normalidade para assimetria e para focalidade, mas quem estuda bem hanseníase sabe que o nosso limite é 2,5. E como é que a gente fecha o diagnóstico dessa paciente? Trata-se de uma hanseníase dimorfa. Eu considerei 3 lesões para essa paciente. A classificação multibacilar, a quantidade de nervos acometidos por ultrassom e por evidência de perda de sensibilidade na clínica foram 5. E essa paciente apresentava, no momento de diagnóstico, grau de incapacidade 1. Eu fiz o preenchimento da ficha de Sinan, informei a vigilância epidemiológica e acompanhei o tratamento dessa paciente total no meu consultório. Eu fazia a receita, fazia um relatório, ela ia ao posto de saúde simplesmente para pegar a cartela da medicação, dose supervisionada, acompanhamento mensal, tudo feito no meu consultório. O tratamento da hanseníase não é exclusivo do SUS, como tem muita gente que fala. O tratamento da hanseníase não é simplesmente tomar antibióticos, tomar os remédios dessa cartela, mas envolve um amplo conhecimento de eventos adversos e das reações hansênicas. É importante que o paciente faça uma avaliação mensal e seja investigados as reações colaterais das medicações, a ocorrência de neurites que são comuns durante o tratamento, perdão, e não deixar escapar nada e acompanhar esse paciente de forma bem detalhada. Importante também não esquecer de fazer uma avaliação de comunicantes. Essa senhora, lembrando que ela tinha hanseníase com uma biologia molecular positiva, baciloscopia positiva e ultrassom com achados característicos de neuropatia hansênica. Ela era divorciada e tinha 2 filhas, de 28 anos e de 32 anos. Os comunicantes, anti-PGL1 negativo, ausência de sintomas de neuropatia, exame dermatoneurológico normal, e eu fiz a recomendação de BCG, da dose de reforço de BCG, para esses comunicantes. O ex-esposo, ela não tinha contato há muito tempo, então ele não foi avaliado. E, Fred, mas por que você está falando do anti-PGL1 e não está falando do teste rápido? Porque em 2020, na época que eu acompanhei essa paciente, a gente não tinha disponível o teste rápido. Hoje em dia, eu não uso mais o anti-PGL1. Meus pacientes todos, eles são acompanhados no momento do diagnóstico e no momento da alta com o teste rápido, que é uma ferramenta valiosíssima, tem um resultado rápido para fazer. E como considerações finais para este caso, é importante ter atenção na anamnese e valorizar as queixas do paciente. Não fatie o seu paciente. Não olhe simplesmente para a queixa do seu paciente. Dê valor, dê importância a toda a história do paciente. Olhe nos olhos do seu paciente e cuide dele como se ele fosse o seu pai, a sua mãe, como se ele fosse os seus filhos, seus irmãos. O seu olhar será diferente. É importante ter um bom olhar clínico e investigar a hanseníase nesses pacientes com fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, dor crônica, fascite plantar, artrite, artrose. Esses quadros que nunca melhoram, faça uma investigação criteriosa para a hanseníase. Eu tenho certeza que muitos desses seus pacientes têm hanseníase e não sabem. Avaliar a disponibilidade e saber interpretar os exames complementares. Não é sempre que você vai ter acesso a esses exames. Mas ultrassom de nervos periféricos e teste rápido para hanseníase hoje em dia deveria ser feito para todos os pacientes com sintomas de neuropatia periférica. Gostaria de destacar os números da hanseníase. Nós trabalhamos em 2 cenários. O cenário oficial são os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que mostram uma queda do número de casos de hanseníase. Mas isso não reflete a realidade epidemiológica. Existem diversos estudos mostrando que se você for para qualquer área do Brasil e dedicar a hanseníase, fazer a investigação dos pacientes, vai ter uma explosão do número de casos de hanseníase. Isso porque a gente tem uma perda da capacidade de diagnosticar. Existem muitos casos, eles não estão com os diagnósticos corretos.
Portanto, inscreva-se aqui no canal, inscreva-se nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Aqui está o meu e-mail, o meu currículo Lattes. Se você tiver qualquer dúvida em relação a este caso, em relação a hanseníase, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, compartilhe este caso com todos os seus amigos. Se tiver qualquer sugestão, deixa aqui também. Muito obrigado.